Esse vídeo tem por objetivo explicar como realizar inventários para as empresas que utilizam a rotina de baixa do fio de Atlas. Essas rotinas elas provocam saldo negativo, porque o técnico pode baixar algo que não está na carga dele. Então vamos aqui às instruções. Primeiro, o sistema não permite gravar inventário com saldo negativo. Com saldo negativo na data, né? Com saldo negativo na data. Portanto, finalizar o inventário no mesmo dia. Por que essa recomendação aqui? Para ficar mais claro, que data é essa aqui? Na data da gravação. Exemplo, você fez um inventário no Aniel no dia 7. E aí você está querendo gravar ele no dia 9. O inventário está com data do dia 7, mas você está gravando no dia 9. E se no dia 7 ele tem um saldo negativo, ele está reduzindo para zero ou para o valor declarado, e entrou mais aplicações no dia 8 e dia 9, aí lá no dia 9 o sistema ele vai verificar se, gravando o inventário no dia 7, como que ficaria o saldo no dia 9. Se ele olhar e ver que no futuro vai ter saldo negativo, ele não deixa você gravar. Por isso que, com o advento da importação dessas planilhas, nós recomendamos abaixar o inventário no mesmo dia. Se você gravar no mesmo dia, o negativo ele vai ser reduzido a zero ou para o valor que você declarar. Ok? Então vamos às instruções. Para inventários, antes de começar a jornada do técnico. Ou seja, antes dele baixar qualquer serviço. Então essa é a instrução para esse tipo de inventário. Não fazer nunca inventário no meio do dia. Exemplo, 1h da tarde, onde ele já baixou o serviço na parte da manhã e depois do inventário ele vai continuar trabalhando. Não faça isso, tá? Então vamos lá. Planejamento. Definir a data e os técnicos que irão participar do inventário. Isso aqui, esse planejamento ele tem a ver com a capacidade da logística de fazer os inventários, as conferências. Se você colocar técnico demais, ele pode ficar muito tempo retido no almoxarifado fazendo contagem. Então tem que ser uma quantidade que você consiga realizar os inventários bem rápido. Para o inventário que é antes do técnico começar a trabalhar, a data do inventário tem que ser D-1, ou seja, data de ontem. Se eu estivesse fazendo o inventário hoje, no dia 7 de manhã, no dia 7 do 10, eu coloco data do dia 6, porque o saldo que ele tem hoje pela manhã, no dia 7, é o saldo do final do dia 6. Então eu coloco data de ontem, data do dia 6. Por quê? Porque eu preciso, ele saindo do almoxarifado, ele vai começar a baixar o material dele normalmente. Se eu colocar a data do dia, aquela data ela está trancada, ela está fechada para qualquer movimentação. Então eu coloco data do dia anterior. O tipo de inventário é sempre substituição, quando a gente quer substituir o saldo sistêmico, né, para o saldo da contagem. Então eu vou fazer uma substituição do saldo, o que ele deveria ter para o que de fato ele tem. RMDM. Não pode ter nenhuma RMDM aberta no nome do técnico, porque RMDM tem influência no saldo. Então você vai ou cancelar ou gravar. Se o movimento ele foi efetivo e ele foi feito realmente, você deve gravar. Se
o movimento físico, né, ele não foi feito, você deve cancelar. Da mesma maneira, a transferência em campo. Não pode ter nenhuma transferência por fazer. Se tiver lá uma pendente, você vai autorizar ou cancelar o documento. Tá? Baixa de materiais, planilha Field Atlas. Não executar essa planilha enquanto não terminar todos os inventários marcados para o dia. Exemplo, se eu marquei para 10 técnicos, eu só vou começar a executar as planilhas de baixas do Field após eu terminar o inventário, não de um, mas dos 10 que está marcado para aquele dia. Finalização do inventário. Nunca deixar para gravar o inventário em dias posteriores, no dia seguinte, por exemplo. Você terminou a contagem, subiu no sistema aquela contagem, já grava de imediato e já libera o técnico. Tá? Então, vamos executar esse procedimento aqui no sistema. Bom, aqui eu tenho uma planilha de Excel. Está congelada aqui a minha tela, deixa eu conectar aqui novamente. Eu tenho aqui uma planilha do Excel onde foi feita a contagem. Já para a gente ser um pouco mais direto, né? O que eu preciso? Eu preciso das colunas que tenham esse conteúdo, código do material, código complementar, que é o serial, e a contagem, né? Então, vamos destacar aqui, ó, essas 3 colunas aqui. Na coluna código complementar, para os produtos miscelânea que não tem serial, você deixa aqui um tracinho, conforme você está vendo aqui na tela. Tá? E na coluna G aqui, que é a coluna com quantidade da contagem, verifica, né, use o recurso aqui de localizar e substituir e tire o ponto, não deixa ponto aqui, tá? Nenhum tipo de ponto. Isso aqui de separador de milhares, né, não deixa não, deixa só o número. Pode ter números aqui separado por vírgula, igual está aqui 5,00, isso aqui pode. E exemplo, ó, por exemplo, aqui o saldo do técnico é -9 e eu quero reduzir para 0. Então eu coloco 0 aqui na quantidade contada, é 0. O saldo dele no sistema é -667, eu quero reduzir para 0. Tá? Então, nessa coluna, a gente vai colocar sempre a quantidade contada. Agora, eu vou no sistema, criar o inventário. Então, eu venho aqui, ó, inventário de equipe. Uma outra informação é o seguinte, o tipo de saldo volante na Servilog é por contrato, então você não precisa fazer inventário nos 3 projetos, basta um. Você seleciona um projeto, dá OK. Aqui, vamos selecionar só documento aberto para a tela ficar vazia. Vou clicar aqui no botão mais, vou colocar a data. Que data eu vou colocar aqui? Se eu estou fazendo um inventário, no dia 7/10, pela manhã, antes do técnico começar, que é o ideal, nós vamos colocar a data do dia 6, que é o saldo dele, do dia 6, no final do dia 6. Então, vou colocar aqui 6/10, que é a data final. Tá? A data inicial o sistema preenche sozinho. Então, eu vou colocar aqui o código da equipe. Qual é o código dele? O código de equipe dele é o 000194. 000194. O tipo de inventário é substituição. Está aqui. Agora, na grid inferior, vou clicar com o lado 2 do mouse e vou selecionar a opção colar materiais do Excel. E vou desmarcar esse combozinho aqui, que é com código complementar auxiliar. Eu desmarco, porque no nosso caso aqui é só o código
o código complementar e a quantidade. Agora volto na planilha e seleciono exatamente essas colunas, código do material, código complementar e a quantidade, que é o que foi contado. E dou um Ctrl C aqui, selecionei todo o conteúdo, dou um Ctrl C. E agora eu clico nesse botão, ó, colar materiais. Dou uma supervisionada aqui, porque o sistema ele verifica se esse código de materiais, esse código de material ele existe. E aí eu vejo aqui, ó, veja aqui, se ele existe, se tiver algum com não, eu tenho que providenciar o cadastro, tá? Muito bem, agora eu vou clicar nesse botão enviar. Nesse momento, o sistema está pegando aquela contagem que eu fiz e jogando para a tela do inventário. Pronto. Ele já jogou, já preencheu aqui o inventário. Aqui, beleza. Agora eu vou clicar em calcular saldo da equipe. Tá vendo? Ele vai calcular o saldo da equipe quando? Dia 6/10. Tá? Por isso que a gente recomendou fechar todos os documentos abertos, porque agora ele vai ver, vai fazer as contas do saldo da equipe no dia 6. Eu estou fazendo o inventário no dia 7 de manhã, e, portanto, no dia 7 não tem movimento nenhum. E essa data do dia 7 vai ficar livre para ele fazer as aplicações e tudo mais. Então, eu vou dar OK aqui. E o sistema está calculando o saldo dele do dia 30/5, que foi quando ele começou aqui no sistema, até o dia 6/10. Está fazendo todas as contas. Calculando o saldo item a item, de todos os materiais que estão nesse inventário. Pronto, calculou. Alguns aqui tem diferença, outros não, né? E aqui você pode imprimir vale desconto, imprimir o próprio inventário. E agora você pode gravar. No que eu vou gravar, agora o sistema vai estabelecer o que foi declarado, o que foi contado. Tá? Então, o saldo do técnico passa a ser o que foi contado. A Synapse ela recomenda que seja feito esses inventários pelo menos de 3 em 3 meses. Ó, esse inventário ele já foi gravado. Então, é assim que vai fazer o inventário e boa sorte aí, bom trabalho.